O que faz um jogo ser inesquecível? Não é o gráfico, não é a jogabilidade, é o que ele desperta em você. Red Dead Redemption 2 é um espelho sujo, rachado, manchado pelo sangue e pela poeira do tempo. Mas quando você olha para ele, vê a si mesmo. Este vídeo não é sobre armas, duelos ou caçadas. É sobre vida, tempo e redenção. Sobre o peso de envelhecer e perceber que talvez você tenha desperdiçado o que realmente importava. Arthur Morgan não é só um personagem. Ele é a representação de todos nós, lutando para se manter íntegro em um mundo que já esqueceu o significado da palavra honra. Nos primeiros minutos do jogo, você sente que há algo errado. O frio, a neve, o silêncio, o cansaço nos rostos. A gangue está fugindo. Mas de quê? Da lei? Ou de si mesma? E é nesse ponto que Red Dead Redemption 2 começa a falar uma língua que poucos jogos têm coragem de falar. A língua da consciência. Arthur vive em um mundo que está morrendo. O Velho Oeste está acabando. A liberdade está sendo trocada por ferrovias, por fábricas, por contratos. E o que era aventura agora é rotina. O que era honra virou crime. O que era vida virou sobrevivência. Você sente isso em cada detalhe. O mundo está se transformando. E Arthur está tentando encontrar seu lugar. Mas não há mais lugar para ele. É a mesma sensação que muitos sentem hoje. O progresso vem, mas leva junto algo que não volta. A simplicidade, a calma, a dignidade. Arthur é um homem deslocado no tempo, assim como nós. Preso entre quem era e quem o mundo quer que ele seja. E quanto mais ele tenta se adaptar, mais percebe que está perdendo a si mesmo. Essa é a tragédia silenciosa do jogo. O avanço da civilização e a morte do espírito humano que vem junto com ela. No início, Arthur acredita em Dutch, acredita no sonho de liberdade, no acampamento, nas promessas de um futuro melhor. Mas aos poucos a máscara começa a cair. Dutch fala de liberdade, mas é escravo do próprio ego. Fala de lealdade, mas usa os outros como ferramentas. Fala de amor, mas ama apenas o som da própria voz. E Arthur percebe que o mundo que ele ajudou a construir está apodrecendo, que o ideal virou ilusão, e que o homem que ele mais respeitava se tornou aquilo que mais desprezava. É nesse ponto que a filosofia começa a emergir. Nietzsche dizia: quem luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. E é exatamente isso que acontece com Dutch. E com todos nós, quando esquecemos o porquê de lutar. Arthur começa a se questionar. E quando um homem começa a se questionar, ele começa a mudar. A doença chega como um sussurro. Tuberculose. O tempo começa a correr contra ele. E de repente, tudo o que parecia importante perde o valor. O dinheiro, as fugas, as promessas, nada disso importa mais. Porque quando a morte se aproxima, o ego se cala. Arthur começa a enxergar a vida com outros olhos. Ele percebe que a verdadeira liberdade não está em fugir, mas em aceitar. A filosofia do jogo muda. Ela se torna existencial. Arthur passa a encarar suas escolhas, seus erros, seus pecados. E é nesse confronto que surge o homem que ele sempre tentou esconder. O que antes era brutalidade vira compaixão. O que antes era raiva vira calma. O que antes era fuga vira redenção. Ele não quer mais escapar. Quer deixar algo bom para trás. E talvez pela primeira vez entenda o que significa viver com honra. As conversas à beira da fogueira, os olhares silenciosos, os gestos simples. Tudo em Red Dead Redemption 2 é filosofia disfarçada de cotidiano. O jogo não grita. Ele sussurra. E se você ouve, percebe que a mensagem é universal. A vida é feita de momentos pequenos. Enquanto o mundo corre atrás de glória e dinheiro, Arthur começa a valorizar o nascer do sol, a risada de um companheiro, a paz de ajudar alguém sem esperar nada em troca. É o que os estoicos chamariam de virtude silenciosa. A ideia de que viver bem não é controlar o destino, mas aceitar o destino com dignidade. Arthur aprende tardiamente que não é o quanto você vive, mas como você vive. E essa é a lição mais dura e mais humana que o jogo nos entrega. Há um momento em que Arthur diz: seja bom. Duas palavras simples, mas que carregam o peso de uma vida inteira de erros. Ele não está pregando moral. Está confessando arrependimento. É o pedido de um homem que finalmente entende que a bondade é o último ato de coragem. E essa é a filosofia mais poderosa do jogo. A de que o bem não é fraqueza, é resistência. Num mundo que valoriza o poder, Arthur escolhe a compaixão. Num mundo que grita, ele escolhe o silêncio.
Num mundo que mata, ele escolhe salvar, e no fim isso o torna livre. Mais livre do que qualquer fora da lei poderia sonhar. A morte de Arthur não é derrota, é transcendência, porque a verdadeira redenção não é viver para sempre, é morrer em paz. Ele entende que o destino não pode ser mudado, mas pode ser enfrentado com honra. Quando o sol se põe pela última vez, Arthur sorri, e aquele sorriso é o símbolo de quem finalmente se reconciliou com a própria alma. Essa é a filosofia oculta de Red Dead Redemption 2. Não importa quanto você corre, um dia o tempo te alcança. E quando ele alcançar, a única pergunta que vai restar é: fui fiel a mim mesmo? John Marston, no final, herda o peso e a sabedoria de Arthur. O ciclo continua, a história se repete, mas de alguma forma algo mudou. Arthur morreu, mas deixou um legado, e talvez esse seja o verdadeiro sentido da redenção. Não apagar o passado, mas inspirar o futuro. É a filosofia de Sócrates, vivida num faroeste digital. O corpo morre, mas a ideia permanece. E o jogador? Você se torna parte desse ciclo, porque de alguma forma, quando joga, você também muda. Red Dead Redemption 2 é uma crítica ao mundo moderno, à pressa, à superficialidade, ao ego. Ele nos lembra que a vida não é sobre ser perfeito, é sobre ter propósito. Em meio a tiroteios e fugas, há uma lição simples escondida. A vida é um pôr do sol que se apaga devagar. E o que você faz enquanto o sol ainda está no céu? É o que define quem você é. A filosofia do jogo é, no fundo, um lembrete, que o homem mais forte não é o que conquista mais, mas o que mantém sua alma intacta, mesmo quando tudo ao redor desmorona. No final, o jogo se encerra, a tela escurece, o som do vento se apaga e fica o silêncio. Mas não é um silêncio vazio. É o tipo de silêncio que te faz pensar, te faz olhar para dentro. Arthur Morgan não era um herói. Era apenas um homem. E talvez seja exatamente isso que o torna inesquecível, porque a filosofia por trás de Red Dead Redemption 2 não é sobre vencer, é sobre aceitar a própria humanidade, com erros, culpas, falhas e mesmo assim, ainda escolher fazer o bem. Se este vídeo te fez refletir, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sino, porque às vezes as maiores lições sobre a vida estão escondidas nas histórias que mais nos fazem sentir.